Tá calor hoje? Nada, brincadeira. Então. Oi. Não, gente, é muito simples e rápido que eu quero falar, mas importante. Na verdade, nós não temos nada contra o calor. Esse não é o problema da gente. O que a gente está vivendo aqui é um conjunto de situações que a gente tem que ter conhecimento, e é para isso que eu estou falando, e ter determinação para continuar lutando pelo que a gente acredita. Então, primeira coisa, começa que é o conjunto. Você tem uma sala cheia de gente. Você tem uma sala cheia de gente com mais de 50 pessoas. Isso proporciona mais calor. Você não tem, depois eu explico por que não tem. Tem os splits, mas não estão funcionando. Você não tem o bebedouro para tomar água, ou seja, é um conjunto de situações que dificulta o processo de aprendizagem. Fora a gente que vem de ônibus e tem todo um transtorno de chegar aqui com o corpo cansado e precisa um mínimo de condições para estudar, como foi falado pelo Felipe. Então, em que pé a gente recebeu e está a situação começando pelo ar? O prédio foi construído, foi licitado o ar, split, só que não foi licitado ainda, que a gente já começou o processo, desde que a gente entrou, já solicitamos, a fiação por split. Tá? Então esse processo está em curso, para vocês terem ciência disso. O segundo problema, mesmo se tiver a fiação funcionando, a estrutura que fica lá embaixo daquela escada lá, a estrutura elétrica não suporta. Quem esteve aqui algumas semanas atrás sabe que cai energia de tarde, né? Alguém já viu, ou seja, se colocar os splits não funciona mais o centro. Então, novamente, uma outra licitação para tentar resolver. Falando com o pessoal da prefeitura, que a gente foi lá, eles disseram que esse processo dura mais ou menos 4 meses. Consequência, as 21 salas que estão sem esse ar, split, não receberão ar menos de 4 meses. Não tem mágica, né? Então, a gente tem que apressar, porque pode isso atrasar, 4 meses, que a gente não sabe. Você sabe muito bem que se deixar a coisa pode atrasar. A gente precisa estar atento, vigilante. E a gente, como direção, a gente propôs algumas saídas. Está muito alto, está para baixar, Felipe? A gente propôs umas saídas emergenciais, paliativas. Quais são? A gente liberou logo a sala 1 e 3, que tem gente talvez esteja indo para lá, que estava separada para futura troca de biblioteca, e a sala 13 de vídeo, né, para ocupar esses 3 espaços. Já falamos com o colégio de aplicação, ele vai liberar mais 6 aulas. Né? E a gente pediu a liberação desse prédio novo, bonito aqui, bem bacana aqui do lado da sala, só que também não está pronto, né? A gente vai receber assim que estiver pronto, nos avisa. Ou seja, é um problema difícil que necessita vigilância, mobilização e entendimento para ver como superar, porque as condições de sala de aula não estão dadas com esse calor. A gente está discutindo com os colegas se tem ou não tem condições de dar aula. Em determinado momento a gente tem que parar e refletir sobre isso. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, os bebedouros. Os bebedouros nós descobrimos que foi solicitado desde fevereiro e parece que chegaram. Mas tem o mesmo problema dos splits. Vão chegar, tem que fazer a instalação. Então a gente solicitou, não temos prazo de instalação, mas a gente entende que vai ser bem mais rápido. Os bebedouros, que em princípio vai ser colocado 2 lá e 2 cá. Ou seja, nós precisamos pensar coletivamente saídas, tanto as definitivas quanto as provisórias. E só para concluir, né, para a gente explicitar, e aí estamos abertos aqui às perguntas, né? Dia 29 vai ser o nosso primeiro conselho departamental, que é o órgão máximo do CE,
E o DA tem uma representação, seria importante a presença do diretório acadêmico nesse primeiro, pode ir os suplentes também, né, nesse primeiro que vai ser tratado entre essas e as outras questões. Então isso a gente vai transformar no informativo para que as pessoas tenham ciência do que está se passando e possam tomar as medidas necessárias que o movimento estudantil entender que deve ser tomado e a gente enquanto direção. Então, são 21 salas que estão nesse processo, a gente reduziu esse problema 6 mais 3 a menos 9, ou seja, o problema ainda existe para uma série de salas, etc. Não sei se foi uma fala que agradou, mas é a realidade que está colocada aqui. Então era isso que eu queria, como agora diretor do centro, explicitar para vocês, pedir ajudas no sentido de apontar saídas e dizer a necessidade da qualidade, também é uma necessidade da infraestrutura para o estudante. Por exemplo, aqui, esse passeio aqui, dizem que já era para ter colocado a luz, mas não colocaram. A gente teve que fazer pedido, fizeram uma capinagem. Vocês podem ver que aquele passeio está mais limpo, mas a gente tem que estar sempre se posicionando, porque senão as coisas muitas vezes não acontecem. Então era isso, não sei se alguém tem uma pergunta, se eu fui claro. A gente está batalhando paliativamente até que fique pronto em definitivo nossas salas. Mas antes de agosto, elas não ficarão, segundo a prefeitura. Tá bom, gente? Obrigado aí pela oportunidade aqui de falar. E vamos continuar pensando em estratégias de médio prazo e de curto prazo também, porque fica muito difícil estudar ou trabalhar dessa forma, porque o calor está grande. E a culpa não é do calor. Tá? Obrigado, viu, gente?